Queiroz diz a Diná que mais tarde trará sua esposa para conhecer a locadora e acertar os últimos detalhes. Diná, por sua vez, avisa a Carmen que o Dr. Queiroz trará a esposa para conhecer o local e pede que ela mostre a locadora para eles. Ele comenta que esteve observando o estoque de Diná e destaca que ela tem muitos clientes, sugerindo a possibilidade de aumentar o capital, o que deixa Diná satisfeita. Ele ressalta que ainda precisa conversar com sua esposa. Queiroz se despede de Carmen e Diná promete que, assim que as finanças da locadora se estabilizarem, dará uma oportunidade a Carmen. No entanto, Carmen dá a entender com um sorriso que não é necessário. Os amigos de Tato estão conversando com ele sobre paz e um deles comenta que a família é sempre a mesma, que não adianta forçar a barra, pois não muda. Diná, irritada, liga para o detetive e reclama por ter perdido Theo de vista novamente, pedindo para ele encontrá-lo na casa de Estela. Mauro convida Lisa para sair, alegando que não a vê há 3 dias, mas ela permanece em silêncio. Agenor aparece e cumprimenta ambos, e Mauro diz que eles vão dar uma volta. Agenor, pensativo, comenta que está começando a achar que todo arquiteto é sério e um homem de bem, mas depois pergunta para Lisa sobre o homem que a ajudou a chegar em casa. Lisa responde que, outro dia, precisou fazer um exame e não passou bem após a consulta, sendo por isso que essa pessoa a ajudou. Mauro não dá muita atenção ao assunto e eles saem. Sininha vê Lisa com um homem e pergunta sobre ele. Naná responde que é um arquiteto que gosta dela, o que surpreende Sininha. Naná continua dizendo que o arquiteto entrega muitos presentes, mas Lisa não liga para isso. Maroca, com um sorriso curioso, pede para Diná contar logo a verdade, mas Diná diz que vai esperar Theo chegar para contar. Diná observa que Theo está demorando, já que ele costumava chegar um pouco mais cedo. Maroca brinca dizendo que, com Diná aliviando as regras, ele está se aproveitando da situação. Quando Theo chega e cumprimenta Diná, ela revela que conseguiu uma sócia para a locadora. Ele pergunta quem é, e Diná responde que é a esposa de Queiroz, homem que trabalha com Otávio Jordão. Theo reage de forma estranha ao saber, mas Diná destaca que também não queria isso, embora tenha lembrado de alguns acontecimentos, e sugere que ela aceitou a proposta. Diná garante que Queiroz prometeu que sua esposa não trabalhará na loja. Ela então comenta sobre a ideia de irem até a casa de Raul para contar a novidade a Andresa. Maroca se anima e diz que vai, mas Theo se surpreende, dizendo que Maroca não costuma sair à noite. Diná então fala que a vida deles agora vai voltar ao normal. Guiomar não consegue comer e Raul questiona o motivo, mas ela diz que está sem fome. Andresa percebe que algo está errado e pergunta se ela está triste e chateada. Guiomar, tentando disfarçar, afirma que está apenas sem apetite. Mauro pede para Lisa avisar sempre que for ao oculista e informa que não gosta de vê-la no carro de gente estranha. Mauro muda de assunto e pergunta se ela gosta de música, comentando que faz uma coleção de discos importados, e em seguida convida Lisa para jantar em sua casa. Lisa responde que talvez, dando a entender que não tem certeza. Diná faz um brinde à sua sócia junto com Andresa, e logo depois, Andresa comenta sobre o estado de Guiomar, dizendo que ela parece triste. Theo, por sua vez, comenta sobre Diná ter tirado a máscara do mascarado, mas Diná explica que Estela estava paranoica ao achar que o mascarado era Ismael, e por isso ela teve que tirar suas conclusões. Enquanto isso, Tato e seus amigos estão bebendo e se divertindo muito. Maroca conversa com Guiomar e menciona que Alberto não fez nada, mas Estela despachou o rapaz para sempre. Guiomar, pensando por um momento, comenta sobre Ismael e pergunta se Maroca lembra que Diná pagou uma grande dívida dele. Maroca então se lembra de algo importante e confirma que Diná realmente pagou a dívida. Diná, curiosa, pergunta o que Guiomar tem, mas ela responde que não tem nenhuma doença. Guiomar menciona que a tristeza dela é saber que não poderá ter um neto, sugerindo que o problema é com sua filha, Andresa. Bia e Estela comentam sobre Diná ter arrancado a máscara do mascarado. A campainha toca e Bia atende, gritando por seu pai. Ela entra com ele em casa e ele cumprimenta Estela. Bia, extremamente feliz, abraça o pai, mas Estela se encontra em choque. Ela diz que a casa é dela e que teve sorte de encontrar um lugar com móveis. Ela menciona que, quando ele foi embora, levaram tudo dela para pagar as dívidas de Ismael. Bia, querendo ser educada, pergunta se ele quer um café, mas Estela pede para que ela vá até o quarto, pois quer conversar com Ismael. Estela fecha a porta e diz que faz muito tempo que não o vê, deixando claro para Ismael que não precisa da ajuda dele, pois tem vivido muito bem com sua filha.
Ismael pergunta se Estela está com alguém e ela dá a entender que não. Estela questiona se ele acha que não é tarde para recuperar o afeto de uma filha que ele abandonou, referindo-se a Bia, mas Ismael diz que ela está feliz com sua chegada. Estela pergunta o motivo pelo qual ele voltou, e Ismael explica que estava viajando e não contou a ela antes porque estava se instalando e organizando as coisas. Ele diz que vai ficar por lá, e Ismael fala sobre seus negócios, mas Estela afirma que não quer que Bia se alimente de falsas esperanças a respeito dele. Ismael então pergunta sobre Maroca e Alexandre, o que deixa Estela pensativa. Após um momento, ela revela que Alexandre faleceu, mas ele questiona o motivo. Na pensão, o pessoal come um pouco e Sininha serve pão. Ela conversa com Tibério e menciona que Estela invalidou a casa dela para falar com ele, mas Tibério não responde. Sininha pede para ele desabafar e diz que se Estela fez algo com ele, ela não deixará ninguém maltratá-lo. Sofia então comenta que, falando em Estela, chegou uma visita para ela. Estela comenta sobre Alexandre ter sido condenado a 18 anos e com o falecimento dele, Maroca não se conforma de jeito nenhum. Bia continua muito feliz com a volta do seu pai, mas Estela, por sua vez, pede para Bia estudar dentro de casa, dizendo que seria melhor para ela. Bia então sai para fazer o que Estela sugeriu, mas a conversa que segue entre Estela e Ismael traz à tona muitas questões. Ismael pergunta se Estela continua no mesmo emprego, ao que Estela confirma e afirma que é um trabalho seguro, algo que ela tem levado muito a sério. Ismael, por sua vez, revela que chegou para ajudar Estela e menciona a vontade de ver Maroca. No entanto, Estela dá a entender que não quer ver o mesmo próximo de sua família, preferindo que ele se mantenha distante. Ela ressalta que, durante todos esses anos, ele nunca procurou saber nada sobre ela e sua vida, o que a fez tomar uma atitude definitiva sobre a situação. Bia, que estava escutando a conversa de longe, fica atenta e se aproxima para ouvir mais. Estela então explica para Ismael que não precisa de nada dele e que a vida dela já segue em frente sem ele. Ela esclarece que eles continuarão separados e que não precisa da ajuda dele de forma nenhuma. Estela ainda diz que quer ficar livre dele para sempre, sem qualquer vínculo ou obrigação, já que ele não fez questão de manter um relacionamento com ela no passado. Bia, ao ouvir essa conversa, interrompe e pergunta se o pai dela vai dormir em casa. Mas Estela responde que não, afirmando que Bia sabe muito bem que isso não acontecerá. Bia, no entanto, insiste e diz que irá com seu pai, querendo que ele fique em sua casa. Mas Estela, como sempre, se nega e diz que não há espaço para ele lá. A conversa se intensifica, mas Bia continua decidida e tenta convencer Estela a aceitar que o pai dela fique, mas Estela se recusa veementemente. Bia tenta impedir que seu pai vá embora, mas ele, tentando amenizar a situação, comenta que voltará para vê-la em outra oportunidade. Bia, já emocionada e muito feliz com o retorno de Ismael, revela a ele que está super feliz com a volta dele e o abraça apertado, deixando claro o quanto essa reconciliação significa para ela. Por outro lado, Tibério, ainda preocupado com a situação, liga para Alberto e revela que o pai de Bia voltou, o que deixa Alberto completamente chocado, ao ponto de ficar em silêncio após desligar o telefone. Estela, por sua vez, diz para Bia que vai sair e chama um táxi, mas antes que saiam, Bia pede para Estela tentar fazer as pazes com o pai, pois ela quer vê-los bem. Estela, porém, parece não estar disposta a ceder, mas Bia se mostra determinada e ambas acabam saindo juntas. Na pensão, o pessoal está jogando cartas na mesa. Tibério chega e se aproxima, e as cartas são separadas para ele jogar, mas o ambiente é marcado por um clima tenso. Sofia comenta que o pai de Bia chegou, e Sininha, curiosa, diz que irá até a casa de Estela para saber mais. Sofia, no entanto, observa que Estela e Bia pegaram táxi juntas, o que indica que Estela provavelmente saiu com a filha. Fátima, por sua vez, acha ótimo que Bia tenha reencontrado o pai, e Tibério, incomodado com a situação, se levanta da mesa, desiste de jogar e sai para dar uma volta. Estela e Bia finalmente chegam à casa de Diná, onde Estela revela com um certo tom de cansaço que Ismael voltou. Maroca, ao ouvir essa notícia, fica bastante feliz e Estela repete a informação para ela, dizendo que acha que é bom que Ismael tenha voltado, embora o impacto dessa notícia ainda reverberasse nas atitudes e sentimentos das pessoas ao redor. A tensão entre os envolvidos continua e a sensação de que algo está prestes a mudar paira no ar, pois cada um deles enfrenta suas próprias questões em relação à volta de Ismael e o que isso pode significar em suas vidas.